Aeon. Ao completar 16 anos, você já pode ajudar a salvar vidas. Procure um dos postos da ProSangue e seja um doador de sangue. Não deixe para depois o que você pode fazer agora. Convide seus amigos. Vamos ser os doadores do amanhã. PMC News. Informação que gera valor. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao BMC Closing, não é o estoque, não retornamos aí à 1h30 da tarde, estou de volta à programação da BMC News, desta vez aí sim vestido de Carlo Cauti, espero que tenham gostado aí do meu figurino, faltou o paninho, não tô com a caneta, meu sotaque foi pro buraco, mas estamos aqui, claro, trazendo as principais notícias do dia de hoje, desta quarta-feira. Não está muito movimentado e o Bovespa está um pouco no 0 a 0 aqui, 0,01% de queda, está se recuperando de um movimento mais negativo no começo da tarde e o volume começou aqui a retornar. Quem sabe nós tenhamos mais volume para o Ibov nos próximos dias. Neste momento, 12 bilhões 340 milhões de reais negociados aqui para o nosso principal índice acionário. Nos últimos dias, mesmo sem feriado nos Estados Unidos, mesmo com muita notícia aqui para a economia brasileira, a gente teve, claro, a divulgação do IBCBR, algumas divulgações para o mercado norte-americano, o investidor tinha tirado um pouco o pé. O Ibov aqui está lateralizado, está na mesma faixa dos 117.775 pontos já há um bom tempo. E nós estamos aqui, ó, novamente com 12 bilhões 360 milhões de reais. Quem sabe o Ibov volte aí a desenhar movimentos um pouco mais agudos. Por enquanto estamos numa lateralização de curtíssimo prazo. Vai para o 117, volta para o 119, volta para o 117, 119, por aí vai. Esse movimento se repete, pelo menos foi a moda, foi, claro, o principal movimento aí do Ibov nos últimos pregões. Nós temos neste momento 117.757 pontos, dólar futuro. Como é que está a moeda norte-americana? Lembrando que nós vemos por aqui no nosso Profit Pro da Nelógica é o dólar comercial futuro, 0,65% de queda neste momento, R$4, olha só, perdemos os 80 centavos, R$4,79, 79 alto, 794, no entanto, sim, é um patamar aí que nós não víamos para o dólar, para a cotação da moeda norte-americana há um bom tempo. Nós sempre batíamos ali nos 4,80 e não descíamos, e agora, neste momento, mais um dia negativo para o dólar, 4,793, cotação integral dos contratos de dólar comercial, lembrando, contratos de dólar comercial futuro. Eu tenho por aqui um ranking de moedas, daqui a pouco eu trago essas informações que a gente consegue ver, para além da cotação do dólar em relação ao real, a cotação do dólar em comparação com as principais moedas fiduciárias do planeta, ou seja, como é que o dólar está desempenhando frente ao euro, frente à libra esterlina, ao franco suíço, até o peso argentino. Aposto por aqui que o peso argentino está em queda, mas aí eu vou ter que comprar essa briga no escuro, porque, claro, eu não vi a cotação da moeda argentina antes de entrar aqui no nosso programa de hoje. No entanto, no ano é a moeda fiduciária que mais perde valor frente à moeda fiduciária norte-americana. O peso argentino com mais de 30% de desvalorização, quase 40% de desvalorização neste período. Então, nós estamos aqui com o Ibovespa, principais destaques positivos e negativos aqui tomados por Alpargatas, 5,83% de queda, desbancando o GPA, Grupo Pão de Açúcar, que permaneceu praticamente todo o dia na principal colocação aqui do nosso lado negativo. O Pecar perdia bastante valor, neste momento 4,40% de queda, desvalorização para o ativo de Pecar, desvalorização de GPA, depois de uma oferta de um empresário colombiano pela participação no êxito, ou seja, uma operação do Grupo GPA que tem atuação na Colômbia. Então, nós falávamos sobre isso já há um bom tempo e agora começaram a aparecer essas propostas. A primeira parece que não foi muito bem recebida pelo mercado. Nós estamos aqui, ó, neste momento com 4,44% de queda depois do início aqui da temporada de balanço. Será que é medo dos balanços operacionais da companhia? Será que as ofertas não estão sendo bem recebidas? Será que GPA está com mais dificuldade do que o previsto para se livrar deste ativo, dos ativos que estão um pouco mais afastados do seu core business aqui no mercado brasileiro e nos mercados aqui adjacentes? A gente vai ter que esperar para ver. Não
conseguimos tirar informações muito concretas aqui na nossa oscilação do dia de hoje. Pode ser talvez uma maluquice aqui no mercado, só as ações caindo, porque ações caem e ações sobem todos os dias. CVC, 3,18% de queda. Vamos dar uma olhada um pouco mais aprofundada aqui no ativo de CVC. Não tem cenário bonito, nenhum tempo gráfico aqui, pelo menos quando eu olho para a semana, para o mês e para o ano. Neste mês, 13,39% de queda, ativo caindo bastante, perdendo bastante valor. No ano, 32,29%, ou seja, a Azul subiu, ela conseguiu ali recuperar parte do valor perdido nos últimos anos. A Gol acompanhou esse movimento, subiu menos que a Azul, mas continuou subindo. E CVC, que é uma agregada aqui desse setor, a gente coloca aéreas e turismo para incluir a CVC e para fazer um montinho aqui, porque são apenas 3 companhias no agregado aqui do nosso mercado brasileiro. CVC, Azul e, como eu mencionava, a Gol. CVC não acompanhou nem Azul nem Gol, está caindo neste dia, 3,18% e no ano 32,29%. Uzi Minas cai, Braskem também recupera aí esse patamar de queda, no entanto no ano aqui com 4,59% ainda de valorização positiva, de oscilação positiva. No mês nós temos uma queda já de 10%. A Braskem está envolvida em diversas negociações, muita coisa rolando para a Braskem, muita coisa rolando aqui para supostas aí propostas para aquisição da parte da Novonor aqui na Braskem, e claro, o ativo vem reagindo, vem respondendo a esse tipo de oscilação, a esse tipo de notícia que é veiculada aí tanto no mercado quanto na mídia. Pro lado positivo, nós temos VEG, 4,28%, a segunda companhia a divulgar o seu balanço operacional para esse segundo trimestre de 2023. A primeira foi Home tá mal, a VEG tá boa, então a gente não consegue tirar uma apanhada aí dessa primeira divulgação, desses primeiros balanços operacionais. A Home está caindo praticamente aí durante todo o dia, quase 9%. Vamos dar uma esticada aqui em Home daqui a pouco. Eu tinha separado aqui, mas ela saiu do meu mapa. Daqui a pouco eu trago o agregado de Home. A VEG é o principal destaque positivo do dia, 4,42%. Vinha perdendo um pouquinho de valor e agora recupera um patamar importante aqui para a VEG para manter essa lateralização aí desde a sua recuperação mais forte após a pandemia. No ano, ainda com um movimento negativo, 1,74%. No entanto, aqui para a semana nós temos 4,25% de alta, somando essa alta e os últimos 2 pregões, os últimos 2 dias que não foram tão bons aqui para a VEG. Todos esperavam aí pela divulgação dos balanços operacionais da companhia e vieram super interessantes, um EBITDA de 1 bilhão e 800 milhões de reais, muito superior ao do ano passado, ao mesmo período pelo menos. Então as notícias para a VEG são positivas, é uma empresa super bem consolidada, é uma companhia que tem muitos investidores aqui que gostam bastante, que defendem aí as operações de VEG, tanto aqui no mercado brasileiro, mas principalmente também no mercado internacional. Natura e também aqui a Cielo e a Cogna formam os 4 ativos com a maior oscilação positiva no dia de hoje, mas não é um dia de muitos destaques. A gente vai até os 4%, sem aquela ação que dispara 14%, 15% num dia. A 3R Petróleo e a Prio também aqui em patamar positivo. Nós temos uma reação positiva aqui dos contratos negociados no mercado especulativo para o petróleo, a commodity energética se valorizando. Nós temos algumas dúvidas ainda sobre o grau do incentivo do governo chinês aos seus mercados internos, que podem afetar diretamente aqui os setores ligados a petróleo e outras commodities, como é o caso aqui do setor de siderurgia e mineração. Siderurgia e mineração não está num dia muito bom, no entanto, o petróleo aqui está disparando, pelo menos aqui 3R também Prio estão em dias positivos. MRV também aqui em patamar positivo. Para ativos específicos, como eu mencionava, a VEG, dando uma olhada no mapa da companhia aqui desde 2022, nós tivemos uma forte recuperação, uma valorização positiva aqui no ano passado, quase 80% aqui de disparada para o ativo, e agora essa faixa aqui de praticamente estabilização. A gente saiu aqui desse patamar próximo dos R$ 38,00 e agora R$ 37,50. Para o volume de negociação, como eu mencionava, hoje um dia com um pouquinho mais de volume, mas não tanto volume assim como nós vimos aí em outros dias mais positivos aqui para o Ibov, com bastante entrada de investidor estrangeiro. Até este momento foram negociados aqui 12 bilhões e 770 milhões de reais. Quais os principais ativos negociados? Itube 4, 0,67%, agora mais negociado do que Vale e Petrobras, é o principal ativo aqui do dia, pelo menos que foi mais movimentado durante esse pregão.
pode acontecer alguma virada, a gente pode mudar esse cenário até o fechamento às 5 horas da tarde. Por enquanto, nós temos aí Itubi 4 na primeira colocação entre os papéis mais negociados e mais ofertados aí no nosso Ibovespa, 0,67. Vale 3, 0,22% de queda e é o segundo ativo mais negociado. Nós temos Lojas Renner também e Ambev aqui, bastante negociação. Para a VEG, do outro lado, é o ativo mais negociado, acima até de Petrobras. Petrobras negociando menos papéis do que a VEG, movimentando menos dinheiro do que o ativo aqui da empresa do Sul brasileiro. Aqui, ó, VEG 4,37% de alta neste momento. Bradesco também em alta, perspectivas positivas para bancos, já que lá fora, no mercado estrangeiro, tivemos acesso aos resultados operacionais das principais companhias financeiras. Hoje, em especial, tivemos o resultado divulgado para Goldman Sachs. Então, no dia de hoje, nós tivemos aí o resultado apresentado com um lucro por ação menor do que o mercado esperava. Nós esperávamos aí, pelo menos a maioria dos analistas, o consenso do mercado, um lucro de 3 dólares e 18 centavos de dólar. E nós tivemos aí a apresentação do resultado efetivo com um lucro por ação de 3 dólares e 8 centavos de dólar. Um pouco abaixo, no entanto, a receita ela compensou um pouco esse peso negativo para os resultados. A receita da companhia ela foi maior do que o projetado. A expectativa de 10 bilhões e 840 milhões de reais e nós tivemos 10 bilhões e 900 milhões de reais. Não é uma diferença absurda, por isso até que o papel tem certa dificuldade para se movimentar. Daqui a pouco eu trago aí a cotação de Goldman Sachs. Lembrando, o mercado norte-americano ainda em operação, vai até às 5 horas da tarde e fecha em paridade aqui com o nosso mercado brasileiro. Então, às 5 horas da tarde, eu passo para vocês que nos assistem, eu faço o fechamento. Aqui no Brasil a gente ainda tem o aftermarket, mas para os Estados Unidos o jogo acaba, as negociações elas são efetivamente encerradas. Nós temos aqui, ó, para os índices norte-americanos, já que eu mencionava aí as principais bolsas lá nos Estados Unidos, temos 3 índices principais, Dow Jones, S&P 500 e também Nasdaq. Para Dow Jones, 0,4% de alta, oscilação positiva para Dow Jones. Nós temos também aqui para S&P 500, 0,34%. Para Nasdaq, 0,15% também de alta aqui para esse índice que agrega algumas das principais companhias, empresas voltadas ao setor de tecnologia com foco em crescimento. Falando um pouco mais sobre notícias e falando, claro, sobre esse cenário internacional, já que eu dei as cotações das bolsas norte-americanas, hoje tivemos divulgação importante, interessante aqui para a zona do euro. O índice de preços ao consumidor manteve a sua tendência de desaceleração em junho. Segundo o Eurostat, a inflação foi de 0,3% em junho, ante maio, e de 5,5% na comparação com junho de 2022. Os dados vieram em linha com o consenso Refinitiv de analistas, que previa a inflação de 0,3%, ou seja, cravado no mês de junho, e de 5,5% no agregado anual, ou seja, nos últimos 12 meses. No ano, a taxa acumulada foi de 6,4% em junho, ou seja, do começo de 2023 até junho, 6,4% de alta para a inflação, abaixo do que foi apresentado no mês anterior de 7,1%, ou seja, não é uma desinflação, uma deflação para a Europa, no entanto, é um sinal de desaceleração. No entanto, 6,4% de alta para a inflação nesse curto período, nesses 6 meses, nesses 6 primeiros meses de 2023, está muito além, mas bem além mesmo, da meta do Banco Central Europeu, do BCE. Inclusive, alguns dos principais entes ali do Banco Central Europeu, principalmente aqueles que participam do Comitê de Política Monetária, já indicaram que os juros não estão tendo o resultado esperado, ou seja, devemos ver novos aumentos nas taxas de juros no intervalo negociado para os juros nos Estados Unidos já nas próximas reuniões, o que deve acontecer, ou quem sabe não, também lá para o mercado norte-americano. Aqui no Brasil a conversa é outra. Aqui no Brasil nós estamos discutindo quando cairão os juros e em que intensidades. Ou seja, tem gente apostando já em agosto, tem gente deixando só para setembro, tem gente apostando nos 50 pontos base, 0,5 ponto percentual e também aí alguns analistas, algumas casas defendendo os 25 pontos base. A Vale encerrou o segundo trimestre, agora trazendo essa nossa conversa, esse nosso jornal para o noticiário corporativo brasileiro de 2023 com uma produção de finos de minério de ferro de 78 milhões e 700 mil toneladas, o que representa uma alta de 6,3% na comparação anual e de 17,9% em relação ao
primeiro trimestre de 2023. O avanço da produção impulsionada por uma produção recorde em um segundo trimestre no S11D, seguido pelo sólido desempenho dos complexos Itabira e também Vargem Grande, melhorando a qualidade média do portfólio de produtos da Vale, são apontados como os principais responsáveis por essa melhora operacional. Já a produção de Pelotas totalizou 9 milhões e 100 mil toneladas no segundo trimestre de 2023, nível 9,5% superior ao do primeiro trimestre deste ano e 5,1% acima do mesmo período do ano passado. O volume de vendas de finos e também de pelotas de minério de ferro somou 63 milhões de toneladas no segundo trimestre deste ano, valor 44,3% maior do que o segundo trimestre de 2022. Então, nós temos essa comparação anual. Os dados de produção da Vale vieram até bem otimistas, bem positivos. No entanto, a companhia mantém aqui o patamar negativo, 0,15% de queda, 0,15% aqui de oscilação negativa para o ativo. Mas para a Vale, claro, nós temos o patamar de preço, o ativo está bem descontado. Se nós esticarmos aqui a Vale, vou tirar a Petrobras do nosso telão e clicar em Vale 3, uma ferramenta aqui que o Profit Pro da Nelogica nos proporciona. A gente consegue comparativos, a gente consegue aqui olhar com maior intensidade, maior atenção aqui para o gráfico da companhia. Nós tivemos uma disparada no começo do ano, R$ 96 aqui bateu o ativo de Vale e agora queda livre aqui, ó, desde os 96 nós atingimos aí uma queda bem interessante. Meu telão aqui tá querendo tirar a minha graça, mas 67,33%. A gente consegue expandir por aqui, no entanto eu não tenho essa dimensão com o maior patamar do ano. Para 2023, ou seja, do valor inicial da ação lá no primeiro pregão do ano. 22,57% de queda para a Vale. É difícil ver um dos maiores ativos do nosso Ibovespa perdendo tanto valor em apenas 6 meses. Então Vale despencou, perdeu bastante força. Os seus resultados operacionais, eles realmente caíram, no entanto, em linha com o que acontece no restante do planeta. Os principais pares da Vale, pelo menos para o primeiro trimestre, também apresentaram quedas nas suas operações, nas suas vendas, igualmente aí, proporcionais à da Vale. Então, 67,33%, R$ 67,33 aqui, R$ 67,35 negociados para a Vale 3. E nós estamos aqui num patamar que parece cômodo para a Vale. Ela bateu no 64 e por aí ficou. A gente não vê o ativo fora dessa mesma faixa de preço já há um bom tempo, desde que parou de cair aí, quando atingiu lá os R$ 64. Até uma mínima aqui de 63,51 em alguns momentos do pior pregão deste ano de 2023. Então, o ativo depende muito do governo chinês, depende muito de incentivos, qual será a intensidade desses incentivos do governo chinês a setores como a construção civil e também a indústria, e claro, nós ficamos no aguardo esperando o que os chineses vão fazer. A Vale, uma companhia brasileira, mas que tem boa parte da dinâmica que toca aí as suas operações voltada ao mercado asiático, em especial à China. Mais da metade dos produtos exportados pela Vale vem da China. Então, vão para a China. Então, nós temos aqui Vale 3 com desempenho negativo e, claro, apresentando esses dados de produção que foram bons, no entanto, não suficientes aí para animar o investidor da companhia. Nós também temos notícias sobre a Itaúsa, que anunciou em fato relevante que efetuou a venda de mais de 5 milhões aí de ações de classe A da XP Inc., correspondentes a 1,02% do capital da XP. De acordo com o comunicado, o valor da alienação ficou aproximadamente em 600 milhões de reais. Com isso, a Itaúsa detém 17.870.985 ações ordinárias classe A da instituição financeira, equivalentes a 3,27% do capital total e a 1,15% do capital votante da empresa. A companhia afirmou que não espera impactos relevantes aos resultados referentes ao terceiro trimestre deste ano de 2023. Então, notícia interessante para a Itaúsa, se desfazendo de alguns papéis aí da XP, ainda mantém alguns em carteira. No entanto, essa mudança, essa venda, esses 600 milhões foram negociados aí para essa operação, não devem, segundo a própria Itaúsa, fazer peso nos resultados aí do próximo trimestre. E a fabricante de motores WEG, como eu mencionava no começo do programa, divulgou seus resultados do segundo trimestre de 2023 nesta manhã. Ou seja, já começamos o dia com o resultado batendo a porta, aquela planilha gigantesca, aquele release que os investidores adoram e, claro,
adoraram ainda mais por conta dos resultados efetivos da companhia. O EBITDA da WEG foi de 1 bilhão e 833 milhões de reais para apenas o segundo trimestre, ou seja, não é o resultado anual. 1 bilhão e 833 milhões de reais foi o EBITDA apresentado pela WEG nos últimos 3 meses, o que representa uma alta de 45,9% na comparação com o mesmo período do ano anterior. A margem EBITDA ficou em 22,4%, aumento de 4,9 pontos percentuais na relação com o segundo trimestre de 2022. Segundo o comunicado, abre aspas, apresentamos crescimento de receita consistente nesse trimestre, reflexo do bom desempenho dos negócios de ciclo longo, aliado a uma boa demanda por nossos produtos e serviços nas principais regiões em que atuamos, contribuindo para um trimestre de crescimento das margens operacionais, fecha aspas. Já o retorno sobre o capital investido, o ROIC, ficou em 34,4% no segundo trimestre de 2023, o que representa um avanço de 7,5 pontos percentuais na comparação anual, na comparação com 2022. O controle da necessidade de capital de giro, aliado à acomodação dos custos de materiais, mix de produtos e também na melhora do desempenho das operações no exterior, contribuíram para o crescimento do retorno sobre capital investido. O lucro líquido da WEG foi de 1 bilhão 368 milhões de reais entre os meses de abril e junho deste ano, um crescimento de 49,9% em relação ao segundo trimestre de 2022. A margem líquida cresceu 12,7% para 16,7% no segundo trimestre de 2023. Para falar um pouco mais sobre os resultados da companhia da WEG, que é uma fabricante de motores, eu gostaria de convidar aqui à nossa tela Flávio Conde, lá da Levante. Muito obrigado novamente aí pela presença. É sempre um prazer receber toda a equipe da Levante e, claro, um prazer aí lhe receber no nosso programa aqui, no nosso fechamento de mercado. Começamos a temporada de balanços, Flávio. Para a WEG especificamente, o mercado parece que está gostando. É o principal ativo aí negociado no campo positivo e com a maior oscilação do dia. Há motivos para o investidor ficar tão animado? O EBITDA veio bem alto, 1 bilhão e 800 milhões de reais. Muito obrigado pela participação, Flávio. Eu que agradeço, a Levante também, mais um convite aqui na BMC. É sempre bom falar com vocês. Vamos lá. O resultado realmente veio muito forte, com crescimento no EBITDA, o crescimento veio de 8,6% contra o primeiro TRI e 45,9% em relação ao segundo TRI do ano passado, ok? Então, isso está lá, todo mundo viu, adorou. Mesma coisa o lucro líquido, subiu 4,7% versus o último TRI, e 49 em relação ao segundo. Eles vieram um pouco acima do esperado, né? O EBITDA era 1 bi 720, 1 bi 750, a mediana do mercado veio 833, portanto veio um número bom. Essa empresa é um show e é uma empresa que entrega resultados há mais de 10 anos e sempre resultados muito fortes. A grande questão que o mercado discute, principalmente gestores de fundos que ficam pensando, eu saio de WEG, continuo em WEG, eu compro mais WEG. Aí, primeira coisa que eu fiz hoje de manhã foi comparar com a expectativa dos resultados para o ano. E o que acontece? A companhia está com uma projeção de EBITDA de 6,7 para o ano, 6 bilhões e 700 milhões, e usando os números do primeiro semestre e projetando o segundo, eu cheguei num número maior, 7 bilhões e 500 milhões, ou seja, 800 milhões acima, o que justifica essa reação positiva do mercado. Primeira coisa. Então, ele tem um EBITDA maior
para fazer no ano do que a mediana das projeções. O EBITDA é a coisa mais importante nessa companhia, o julgar. Quando a gente vai para o lucro líquido, acontece a mesma coisa. A projeção é de 5 bilhões e 200, considerando o primeiro semestre, projetando, eu cheguei no número maior de 5 bi 700, mais um ponto positivo para comprar a VEG. Outro ponto que para mim foi o mais importante e talvez o mercado não deu tanta atenção, ou deu atenção, mas não escreveu muito, que é o seguinte: essa empresa, há um ano atrás, ela tinha um caixa líquido, ou seja, a caixa maior que dívida, em torno de 240 milhões. E hoje, ela fechou, o segundo trimestre, ela fechou com 2 bilhões e 400. Ela foi de 260 milhões para 2 bilhões e 400. A empresa, em 12 meses, conseguiu gerar líquido, um aumento de caixa de 2 bi. Esse número é brutal de alto. É muito alto em 12 meses. Então, isso daí é muito favorável. Em primeiro lugar, a maioria das empresas em bolsa, 80%, cerca de 80%, tem dívida líquida. Ela tem caixa líquida. E tem um caixa líquido considerável, 2 bi 460. Então, o que ela vai fazer? Ela vai distribuir 40% via dividendos. Eu fui lá, você faz as contas, você fala 1 bi e 77 milhões, ela vai distribuir, mas como ela tem um valor de mercado muito alto, o valor de mercado dela é em torno de 150 bi, o dividendo mal faz cócega no resultado da empresa, tá? No resultado do acionista. O acionista não está, ele vai receber bruto uns 25, 26 centavos para um papel que está cotado a R$ 37,50, isso daí não é nada, concorda? Então, quem está, isso é importante o investidor ter na cabeça, quem está em VEG está pela valorização do capital. E o que eu fico pensando é o seguinte: se ele deu 2 bi 400 de lucro, vai um bi, vai continuar com 1 bi 400 no caixa, o que ele vai fazer com o dinheiro? Então, ele pode usar esse dinheiro em mais investimentos. E o que a gente quer, eu como analista, quero é que ele invista mais em aumento de produção ou aquisição de concorrentes, porque isso é uma coisa que ele faz há 20 anos muito bem feito. Então, a gente percebe, a cada ano, ele está adquirindo alguma empresa dentro ou fora do Brasil, ou está investindo em aumento de capacidade. Então, é isso que eu estou torcendo para que aconteça, continue a acontecer de uma maneira bem lucrativa, que é o que acontece. Aí, para finalizar, eu fui calcular os múltiplos da VEG com os novos números, e ela tem um EV/EBITDA para 2023 de 20,0. EV/EBITDA de 20,0 parece um EV/EBITDA alto, porque a média do mercado está aí entre 6 e 12, dependendo do setor. Para você ter uma ideia, a Vale tem um EV/EBITDA de 3,5, mas qual que é o pulo do gato? O pulo do gato é o ROIC e o ROA da companhia, ou seja, o retorno do investimento dela é de 25%, é muito alto. O ROI dela é 30,7%, é muito alto, e continua nesse patamar. Não é que nem a Vale, ou Petrobras, ou a empresa de siderurgia
ou papel celulose, no qual eles dependem de um preço do exterior para subir ou descer. E, por fim, eu fiz uma coisa hoje parecida com o que o JP Morgan divulgou ontem. Ontem o JP Morgan divulgou que ele sugeriu para os clientes dele internacionais para ficar comprado em VEG e vendido em ABB. ABB é aquela fusão de uma empresa sueca, a ASEA, e uma empresa suíça, Brown Boveri, e eles criaram um gigante do setor de motores elétricos, que é o mesmo setor da VEG. A ABB e a VEG não são empresas iguais, mas elas estão em setores próximos. É muito difícil você conseguir um comparativo. É diferente, por exemplo, de Suzano e Klabin. As duas estão em celulose e papel. E mesmo assim elas têm um pouco de diferença. E aí o EV/EBITDA das duas está no mesmo nível de 20 vezes. Então, o que quer dizer com isso? Eu quero dizer com isso que a ação está bem precificada e ela vai continuar a subir conforme sobe os resultados. Então, se os resultados subirem 13% num determinado trimestre, as ações, sempre que eu falo aqui, preço de ação acompanha resultado. O resultado cresce, o preço da ação sobe. Então, ela tem ainda espaço para se valorizar, mas eu queria colocar só um risco no investimento de VEG3, que é o dólar ir para 4,50, porque ela tem cerca de 50% da receita dela, varia, às vezes é 55%, às vezes é 45%, ela tem no mercado externo. Então, o dólar é um fator importante para a empresa. Mas, como a empresa tem uma margem muito grande, isso daí nem afetou ela, porque você vê, ela gerou 2 bi de receita de caixa em um ano com o dólar caindo. Mas eu queria colocar essa questão para os investidores em geral, para ficar de olho no dólar, porque esse investidor fica preocupado toda semana se a ação está subindo ou está caindo. Quando o dólar cair 10 centavos num determinado mês, pode ser que naquele mês, a VEG recue um pouquinho. Mas é uma baita empresa e a minha recomendação é comprar e ficar. Esse é o tipo de empresa que dá para a gente viajar 5 anos e voltar sem ficar preocupado. Maravilha, Flávio. Eu tenho mais uma pergunta. Tem um pessoal interagindo comigo aqui, mandando várias contribuições nas redes sociais, no nosso canal do YouTube. Parece que quando a gente fala de VEG, aparecem os investidores aqui para comentar um pouco sobre o papel, ou falando muito bem da companhia, ou fazendo algumas ponderações. A gente só vai para um rápido intervalo. Na volta eu trago essa segunda pergunta aí ao senhor que está acompanhando de perto aí os resultados da companhia. Lembrando aí para você, o BMC Closing continua, a gente só vai para um rápido intervalo comercial e na volta aí eu continuo esse papo sobre a VEG com o Flávio Conde lá da Levante. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés, sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News.
Você aí que completa 18 anos neste ano, o dever te chama. Você tem que fazer o seu alistamento militar. O prazo vai até 30 de junho. E o melhor jeito de você se alistar está em suas mãos, o seu celular. Baixe o aplicativo do Exército Brasileiro ou acesse o site alistamento.eb.mil.br. Aliste-se, o dever te chama. Conheça a Brasil Paralelo, o único streaming que oferece uma experiência completa, que começa antes de cada filme com a sinopse em vídeo e continua depois que os filmes acabam com as análises e podcasts sobre o que acabou de assistir. Somos o grupo de comunicação que produziu Brasil, a Última Cruzada, a série de história que mudou a forma do brasileiro olhar para o seu passado. Junte-se às mais de 600 mil famílias que assinam a BP. Entre no site brasilparalelo.com e faça sua assinatura. BMC News, informação que gera valor. Estamos de volta com o BMC Closing, falando sobre os principais destaques desta quarta-feira. Parece que é o primeiro dia aí de repercussão dos resultados trimestrais do segundo trimestre de 2023. Já tivemos Indústrias Home e WEG divulgando aí entre ontem e hoje. Nós estamos falando agora sobre os resultados da WEG, um EBITDA de 1 bilhão e 800 milhões de reais, um lucro de 1 bilhão e 300 milhões de reais, acima das perspectivas, ambos os indicadores. E neste momento aqui, um resultado positivo, pelo menos para as oscilações da ação da companhia do Ibovespa, de 4,95%. Tem um pessoal que pode falar que está caro. Eu realmente acho aí que a companhia já oscilou bastante para cima, aí, pelo menos de patamares que nós vimos ela negociando recentemente. Mas para quem pegou essa janela de oportunidade aqui para a WEG, nós tivemos um resultado interessante aqui. Nós saímos dos 30 e tantos reais, nessa região aí de 38, 40 reais, e caímos bastante. Aí a WEG perdeu bastante valor até chegar aqui aos 22 reais, mais de 40% de desvalorização, e agora aí oscilando aí entre os 36 até os 40 reais, pelo menos o papel sendo negociado nos últimos meses. Então, WEG, 5% de alta no dia de hoje, divulgou seus resultados operacionais, EBITDA e lucro acima de 1 bilhão e, claro, um pouquinho acima das perspectivas do mercado. O mercado projetava um EBITDA de 1 bilhão e 700 e 1 bilhão e 800, então notícia positiva. Tem gente que sempre me pergunta, eu sempre estou atento e antenado, ligado aqui no nosso chat do YouTube e também nas redes sociais da BMC News, pelo @bmc.news, e muitos perguntando aí sobre a relação com o dólar. Acho que o Flávio Conde já nos trouxe aí uma contribuição sobre isso, talvez pela alta margem que a companhia negocia, a variação da moeda estrangeira possa ter menos impacto. No entanto, o dólar vem caindo bastante aí nos últimos meses. A gente está agora, como eu mencionava aí, nos 4,79, pelo menos para os contratos de dólar comercial futuro. Gostaria de retomar aqui a conversa com o Flávio Conde. O pessoal ficou assustado com a sua projeção, viu, Flávio? EV/EBITDA alto. O pessoal olhando aqui, pelo menos em comparação aí com outros ativos do mercado, você mencionava de 6 a 12, aí, pelo menos uma média de EV/EBITDA que é negociado aqui no mercado brasileiro, a WEG bem acima desse patamar. E muitos perguntando sobre a distribuição de dividendos, ou seja, é uma baixa distribuição de dividendos, e o reinvestimento na própria companhia. Teve gente que me mandou mensagem aqui e falou: Gabriel, eu gosto muito da empresa, os resultados operacionais são muito interessantes, no entanto, para entrar, para gerar valor, para crescer o patrimônio, eu fico preocupado talvez com uma falta de foco da empresa, faz bastante aquisição, não tem ali muito um direcionamento, mas a WEG, aí, pelo menos a meu ver, parece uma empresa muito sólida, bem consolidada no mercado. Como o senhor enxerga essa posição da WEG no mercado internacional, já que praticamente ali metade da sua receita vem de moedas estrangeiras, vem de outros mercados que não aqui o Brasil. E claro, o que poderia ser um fator de maior crescimento, pelo menos para a ação aqui da companhia? Seria talvez um interesse maior por dividendos, a companhia começar a distribuir parte desses lucros, a companhia fazer novas aquisições, como você mencionou anteriormente, a empresa anunciar ali uma concentração em um segmento específico, a concentração ali em uma área de atuação única. Como que o senhor enxerga a Vale? O que poderia fazer esse crescimento aumentar, esse destravamento de valor e deixar o investidor que está entrando nesse patamar aqui
aqui dos R$ 37,00, um pouco mais tranquilo com o ativo aí com essas perspectivas de crescimento? Vamos lá. Em primeiro lugar, quem já está no papel está ganhando, você mostrou, teve uma oportunidade, eu acho que foi em agosto, julho do ano passado, quando ela foi quase a 22. Agora, quem está não deve sair. Por quê? Porque a perspectiva... A empresa é uma empresa... Sabe aquela empresa incansável, que está todo mundo olhando os mercados, não está ninguém lá do tipo, já deu, já estou com 70 anos, os controladores, tá bom, não precisa mais. Não tem disso. Eles estão de olho em algumas coisas. Primeira coisa, energia solar, que está crescendo bastante. Eles são fornecedores de equipamentos de energia solar, então eles estão bem posicionados para isso. Segundo lugar, a indústria 4.0, automação, eles também estão nessa vertical e acreditam que vão continuar crescendo nessa vertical, com o mercado de motores, drives e automação, isso daí continua forte. Outra coisa que continua forte é a questão da descarbonização, que está levando o mundo a ficar mais eletrificado, e essa maior eletrificação vai gerar maiores investimentos numa área que eles chamam GTD, que quer dizer geração, transmissão e distribuição. Eles também estão muito bem aí, e eles também estão muito bem na questão dos carros elétricos. Eles já estão se preparando para fazer baterias para carros elétricos. Então, em termos de crescimento, continuo animado, não é nem ficar animado, eu continuo animado, porque a empresa vem conseguindo isso nos últimos 20 anos de uma forma muito competente e contínua. Eles não param, são incansáveis. Então eu acho que preocupação com as verticais deles não tem. Eu não fico preocupado com os negócios deles, não fico preocupado com a questão de comprar empresas ou negócios de empresas, porque eles fazem isso com um nível de sucesso muito grande, dado a experiência que eles têm no setor e também em outras aquisições. Se eu tivesse que pegar alguma coisa para me preocupar só um pouquinho com o dólar, é lógico, se o dólar for amanhã, for em dezembro, para R$4, aí sim tem um impacto nas exportações deles e também nos resultados das empresas que ficam no exterior. Mas se for de 4,81, que está agora, 4,80 para 4,60, que é um cenário possível e provável, 20 centavos de 4,80, isso daí mal dá 5%. Então, não é uma coisa preocupante. Não é uma coisa preocupante. Eu também já mostrei que o múltiplo de EBITDA de 20 é um múltiplo em linha com as empresas internacionais, e eles são vistos como uma empresa internacional, mas uma coisa é patente. Quem estiver entrando agora já perdeu, digamos, 70% da festa, porque as ações da WEG estavam há 5 anos atrás, exatamente há 5 anos atrás, as ações da WEG estavam a R$ 9,23.
Então, quem comprou há 5 anos atrás realmente arrebentou de ganhar. Quem comprou há 1 ano atrás, pagou R$ 27,00, também foi muito bem, subiu 34%. A questão é, agora na faixa dos R$ 37,38, será que ela vai estar 50 daqui a 1 ano? Talvez, não é difícil. E essa questão do EV/EBITDA, que a média do mercado é entre 6 e 12, e a gente tem a Petrobras com 2,5, a Vale com 3,5, a Suzano com 3,5, é por causa do negócio. A WEG consegue multiplicar a receita dela de uma forma que outros business não conseguem. E ela não tem período de caída. É diferente, por exemplo, de uma empresa de varejo, que bomba de vender num ano e depois as vendas caem, o resto cai. E 20 vezes EBITDA está em linha com o mercado internacional. Então não é preocupante. Só não vamos ter mais esse negócio de 9 para R$ 37,00. Agora vai de 36 para 40, depois para 45, depois para 50. Agora é uma baita empresa. A gente tem no Brasil uns 10 grupos de nível internacional. Então, a gente tem a JBS, a gente tem a Gerdau, a gente tem a WEG, tem a Vale, tem o Itaú. Então, a gente tem grupos de nível internacional que sempre vão melhorando. Tem a Mali Metal Leve, que é ligado à Mali da Alemanha. A gente tem, até quando eu vejo na imprensa o pessoal falar mal da indústria, a indústria brasileira está sucateada. Não é assim, entendeu? A gente tem empresas no estado da arte, a WEG é uma empresa no estado da arte, não tem, historicamente, nenhum ato dela que foi contra o acionista, então é uma empresa realmente única, dá para ficar comprada. A questão é, 70% da festa já foi. Se você estiver entrando hoje, tem uns 30 aí para cima. Não é? A gente tem que ser sincero. Saiu de R$ 9,00. Exatamente, né, Flávio? Em 2018. Eu não estou falando nem 2016, quando estava tudo no chão. Já era 2018. Então, pode ir para 50, pode ir para 50. Basta ela crescer o EBITDA dela 15% ao ano, 20%, que a ação vai atrás, como eu falei. A ação vai atrás de resultado. Maravilha. Flávio Conde, analista da Levante, seja sempre muito bem-vindo aqui à nossa programação. Ótimo trabalho de pesquisa sobre a WEG, acompanhando essa companhia que é bendita aí no mercado, mas todo mundo espera aí por uma oportunidade de compra. Eu acho que já estou vivendo essa narrativa aí já faz uns anos. Eu olho para o mercado, o pessoal está falando, caraca, mas WEG tá cara, né? Eu queria entrar, mas não consigo. Muito obrigado mesmo pela participação, sempre um prazer conversar contigo, com toda a equipe da Levante. Claro, contamos sempre aí com o teu trabalho impecável, essa pesquisa aí de mercado e, claro, esses relatórios emitidos sobre as companhias aí de capital aberto no mercado brasileiro. Muito obrigado mesmo pela participação. Eu que agradeço, BMC, e sua audiência qualificada pelas perguntas, pelo interesse. Estamos aí quando vocês precisarem. Maravilha. Muito obrigado mesmo. Agora, continuando com o nosso noticiário corporativo. Vamos falar sobre outras companhias aqui no nosso mercado brasileiro. Tem Grandona também com notícia aqui para a gente comentar. A gente olha para os principais ativos negociados no dia de hoje, não está do lado negativo, está aqui ao ladinho da WEG Petri 4,059, não tem aquela oscilação maravilhosa, aquela oscilação que enche os olhos do investidor brasileiro, no entanto está aqui entre os papéis mais negociados do dia de hoje, como é costumeiro. Vale e Petrobras sempre são aí a dobradinha do nosso mercado. Hoje foram desbancadas por Itaú e por WEG entre os papéis aí mais negociados, tanto do lado positivo quanto do negativo. A Petrobras anunciou uma redução no preço do gás natural
para as distribuidoras a partir do dia 1º de agosto. Os preços atualizados de venda do gás natural terão redução média de 7,1% no valor negociado por metro cúbico, com relação ao trimestre maio, junho, julho, considerando aí uma variação do preço da molécula e do seu transporte por dutos, disse a estatal. Lembrando que o valor do gás ele é composto por duas variáveis, como eu mencionava, a variável da molécula, ou seja, o preço do gás natural em si, e também a variável do custo de transporte, do custo ali de translado desse gás natural, e aí você forma o preço final do produto. Então, esses dois preços, lembrando aí, a gente teve um corte, como foi anunciado pela Petrobras no dia de hoje. Com essa atualização, o preço do gás natural vendido pela Petrobras para as distribuidoras acumula redução de aproximadamente 25% no ano. Desde o começo de 2023, praticamente aí, não praticamente o número cheio mesmo, 1/4 do valor negociado ao final de 2022 foi embora. Então, 25% de queda para o gás natural desde o começo deste ano. E a Petrobras deve ter também uma nova regra para dividendos no fim do mês. O diretor financeiro e de relacionamento com investidores da companhia, o Sérgio Caetano Leite, disse ao grupo de trabalho que estuda a revisão da política de dividendos e deve ter conclusões até o fim de julho. De acordo com o executivo, não faz sentido a Petrobras ser tratada como um estacionamento, um lugar com poucos investimentos. Segundo ele, é a área de petróleo e gás que requer investimentos intensivos. Ele ressaltou ainda que o nível de pagamento dos dividendos deve ser parecido com o das empresas do mesmo segmento, aí comparando com outras companhias que já são listadas aqui no nosso mercado brasileiro ou também em mercados internacionais. Falando também um pouco sobre a nova política de dividendos da Petrobras, lembrando que ela é definida pelo presidente Jean Paul Prates desde que assumiu a companhia. O objetivo é liberar espaço para que a Petrobras faça novos investimentos. O novo modelo já deve ser adotado para o pagamento de dividendos referentes ao segundo trimestre de 2023. Em 2022, no ano passado, a Petrobras foi a segunda maior pagadora de dividendos do planeta. A empresa distribuiu 21 bilhões de dólares e 700 milhões também de dólares, o que ajudou a atrair investidores no passado. Agora, o alvo de críticas da atual gestão, que avalia que é necessário ampliar o investimento, é claro, essa distribuição de dividendos não só no pré-sal, os investimentos que devem ser incentivados, intensificados, como também em outras áreas, incluindo aí energias renováveis. A gente viveu uma disputa, um completo ruído no começo do ano, com aquela questão da geração de energia eólica fora aqui da costa brasileira, inclusive também com a exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas, muita coisa rodando aí para a Petrobras, deve focar realmente aí na produção de petróleo e gás. Lembrando, o ministro de Minas e Energia disse recentemente que o Brasil tem um déficit na produção de gás e que a Petrobras deve fazer novos investimentos para aumentar a disponibilidade desse produto no mercado e reduzir um pouco a nossa dependência de mercados internacionais. A gente vai para um papo aqui um pouco mais intenso sobre esse assunto, sobre outros assuntos aqui no nosso mercado brasileiro. Eu só gostaria de trazer aqui algumas das principais oscilações do nosso dia de hoje. Nós temos o Ibovespa, como eu mencionava, ainda em patamar de estabilidade, neste momento 0,2% de queda. Não dá para falar que está travado no mesmo lugar, mas não dá para falar que está caindo. Então, estabilidade, 117.557 pontos negociado. Para o nosso principal índice acionário, Ibov 0,24% de queda, dólar futuro. Como é que está a moeda norte-americana? A gente consegue esticar aqui o nosso telão e enxergar essa queda de 0,65, pelo menos nos contratos aí de dólar futuro, dólar comercial, R$ 4,79, cotação integral 4,793. Para falar um pouco mais sobre o mercado no dia de hoje, eu gostaria de convidar aqui a nossa tela o gestor Rodrigo Gatti. Muito obrigado pela participação, sempre um prazer recebê-lo por aqui. Novamente, eu estou em todos os programas, então a gente conversou no BMC Stock pela tarde, alguns dias atrás, e agora novamente no nosso fechamento de mercado. Eu agradeço imensamente pela disponibilidade, por participar aqui sempre da programação da BMC News e, claro, compartilhar o seu conhecimento, a sua expertise com os investidores que nos acompanham. Legal, Gabriel. Obrigado mais uma vez pelo convite, sempre estamos à disposição aí de vocês. Maravilha. Glatt, nós temos uma confusão
com os ativos aqui da Petrobras. Não confusão especificamente, mas uma discussão muito intensa sobre distribuição de dividendos, sobre novos investimentos, sobre política de paridade internacional, que praticamente foi extinta, mas a mudança não desagradou o mercado, pelo contrário, parece que a gente deu um pouco mais de estabilidade aí para as operações da companhia. A gente atingiu níveis aí históricos para a empresa, até dá para a gente colocar ali naquela margem de máxima histórica de cotação para o papel, próximo dos R$30. No entanto, olhando para frente, para essa redução possível na distribuição de dividendos, perde um pouco a atratividade da estatal? Como que o senhor enxerga essa questão de dividendos atrelada à companhia? Lembrando que no ano passado, como eu mencionei há pouco, foi a segunda companhia que mais distribuiu dividendos no planeta, mais de 20 bilhões de dólares aí distribuídos ao longo de 2022. Como que o senhor enxerga essa questão dos dividendos para o ativo de Petrobras? Perde um pouco da atratividade? Como enxerga toda essa discussão? Ou, claro, ganha um pouco mais de atratividade pela utilização desse capital em novos investimentos pela empresa. Como que o senhor faz essa relação e como que coloca na balança esses dois fatores? Eu acho que, na verdade, a queda, né, da distribuição de dividendo ela era esperada já, mas de uma forma até mais intensa do que eles estão anunciando, no fundo, né? Eu acho que se esperava que eles fossem trazer isso para o patamar mínimo, que é a distribuição de 25% do lucro, né? E, na verdade, não vai acontecer isso. Provavelmente a gente vai ficar num patamar intermediário, e não vai pagar acho que quase 100% do lucro que distribuiu aí nos últimos 2 anos, mas deve pagar algo aí, eu acredito, mais perto aí dos 50%, 60% eventualmente, né? Porque, na verdade, a gente não tem nenhum projeto grande, né? Quer dizer, ela vai continuar expandindo a produção, né? Mas a geração de caixa da empresa, ela comporta não só o pagamento, né, dos investimentos, os novos investimentos, mas como também o pagamento de dividendos num patamar elevado, né? Então, eu acho que, assim, é uma notícia que já é esperada, mas ela veio, no fundo, melhor do que se esperava anteriormente, principalmente logo depois da eleição, né? O que o novo governo poderia fazer com essa distribuição, né? Maravilha. Então a gente tem que aguardar, esperar essas notícias. Parece que as notícias são um pouco mais animadoras do que nós projetávamos lá no começo do ano. Inclusive, a gente viu essa reação e até o papel, próprio comportamento da ação, ele diz isso, né? A ação subiu bastante justamente porque não só esse temor com dividendos, mas com os outros, né? De que houvesse uma interferência maior na política de preços e ela pudesse investir em outros setores em que não haveria o mesmo nível de rentabilidade que é obtido na exploração, né? Então, todos esses temores, eles diminuíram e por isso que aí a percepção de risco sobre a empresa diminuiu e a ação teve uma performance melhor aí nos últimos meses, né? Outra das grandonas, só que aí com um desempenho um pouco pior neste 2023, é a Vale. A gente já esperava uma queda nas operações da companhia, como eu mencionei no primeiro bloco desse programa lá atrás, às 4 horas da tarde. Os pares internacionais da Vale também estão perdendo aí um pouco de força nas suas operações. Então a gente vai para outros mercados que não aqui o mercado brasileiro. O mercado de commodities é praticamente internacional, a Vale é tocada muito mais por dinâmica chinesa do que dinâmica aqui brasileira. A gente viu uma desaceleração recente aí nas operações dessas outras companhias que são pares da Vale. No entanto, o papel está bem achatado, lá nos R$84, R$85. A gente tem aí negociando para a Vale, neste momento 87, um pouquinho acima, mas por conta de uma valorização recente. E aí eu faço essa pergunta, faço esse questionamento. A gente está em níveis atrativos para a Vale ou esse patamar ele é justificado por todas as incógnitas que nós temos aí pela frente? Como que o senhor enxerga esse momento da companhia, uma das maiores empresas do país, uma das principais participantes aqui na composição do nosso índice acionário? Foi bem achatada, estava em 96 lá no começo do ano, desceu tudo, foi para o 64, agora 67, um pouquinho acima desse patamar. É suficiente, são suficientes essas perguntas que nós temos a serem respondidas para justificar esse preço? Porque muitos analistas que eu converso falam, cara, é um patamar super interessante para a Vale, eu gostaria da sua avaliação. Eu concordo com eles, acho que é um patamar interessante. Acho que a gente tem que tentar explicar isso com alguns motivos. Eu vejo um pouco até parecido com o que aconteceu com a Petrobras depois da eleição, né? Tinha muita incerteza, né? E a Vale, eu acho que é um pouco isso hoje. Primeiro, acho que a gente teve esse call global de uma desaceleração, né, e uma preocupação maior com a retomada lá na China, né,
que é uma coisa que a gente não tem visto, né? Então tem muita gente preocupada aí com essa dinâmica e com a eventual queda de preço do minério mais para frente, né? Então isso daí responde uma parte da equação em que não só a Vale, né, mas como a BHP e a Rio Tinto também sofreram aí uma queda e uma diminuição nos múltiplos que elas estão sendo negociadas, né? Acho que uma outra parte desse efeito, e aí acho que mais voltada ao mercado doméstico, é que a boa parte da indústria de hedge funds no Brasil acabou financiando a compra não só da Petro, mas de outras empresas voltadas ao setor doméstico no Brasil, com as ações da Vale, né? Então, acho que isso daí acabou intensificando a queda, né, das ações da Vale, porque muita gente shorteou a ação para poder financiar a compra de outras empresas, né? E acho que isso daí é um movimento que aconteceu e foi importante aí nesse primeiro semestre, né? A gente já viu uma diminuição desse nível de aluguel, né, de short de Vale, e a gente até aqui aproveitou realmente para fazer esse movimento inverso, né? A gente vendeu uma parte da nossa posição de Petrobras e comprou em ações de Vale aí nesse patamar. A gente entende que essa queda realmente ela foi muito grande, né? Como você disse, aí saiu de 95, 100 reais aí para 65, enfim, né? Assim, os resultados vieram um pouco aquém do que se esperava aí no primeiro trimestre, né? Acho que já aí incorporando, né, uma certa queda de resultado aí, tanto para esse ano como para o próximo ano, dado que o preço médio do minério, né, ele provavelmente vai ser menor esse ano e no ano que vem. Mas mesmo assim a gente entende que nesse patamar a gente vê a empresa ainda bastante atrativa, né, com a mesma dinâmica de sempre, gerando muito caixa, e aí provavelmente pagando ou dividendo ou recomprando muita ação, né? Provavelmente a Vale, assim como a Petrobras foi a empresa que mais pagou dividendo, a Vale provavelmente foi a empresa que mais recomprou ação em volume financeiro aí nos últimos 2-3 anos, né? Então, acho que essa tônica e essa dinâmica ela deve continuar aí para os próximos trimestres. Então, a gente entende que é um momento interessante, acho que para aumentar a posição em Vale, né? E ela é uma das principais posições nossas hoje. Então, acho que é isso, mais ou menos, acho que aconteceu aí com a Vale e o que a gente espera aí para frente. Maravilha, Rodrigo. Eu gostaria de agradecer imensamente a participação um pouco mais rapidinho no dia de hoje, mas comentando essas grandonas aí do nosso mercado brasileiro, sempre com notícias quentes, muito debate sobre Vale e Petrobras, mas é muito importante para nós aqui da BMC News e para todos os investidores ter essa clareza e, claro, saber o que os principais nomes aqui do mercado financeiro brasileiro pensam sobre esses ativos. Muito obrigado mesmo pela participação, agradeço pela abertura de sempre aqui, por atender sempre a equipe da BMC News. Muito obrigado mesmo. Legal, obrigado, Gabriel. Obrigado mais uma vez pela oportunidade e sempre que vocês precisarem, a gente está aqui à disposição. Um abraço. Maravilha. Espero que tenham sido respondidas aí as perguntas. Muita gente me perguntando sobre Vale no dia de hoje, me mandaram mensagem, me mandaram no Instagram, inclusive para vocês que querem conversar aqui com a programação da BMC News, com os apresentadores. Fiquem à vontade, Instagram, o Twitter lá da BMC News, @bmc.news, mas principalmente os chats, tanto no YouTube quanto no nosso portal de notícias. Mandem as suas perguntas, as suas contribuições. Eu estou sempre de olho e, claro, tentando elucidar aí o que passa na cabeça dos investidores que nos acompanham. O Ibov, neste momento, aqui nos aproximamos também das 5 horas da tarde, nesse momento encerrado. Na volta do intervalo eu faço o fechamento do Ibov, no entanto fechamos aqui com uma queda de 0,28%. A gente vai para um rápido intervalo, lembrando, é rapidíssimo, é rapidinho. Na volta tem mais BMC Closing, fechamento de mercado da BMC News, comigo e, claro, com os principais nomes do mercado, os grandes convidados que passam aqui por nossa programação. Um abraço a todos, até depois do intervalo rapidinho, hein? A gente já volta. Quais foram os fatores que fizeram essas operações elas desempenharem e por que surpreenderam o mercado financeiro? Business traz panoramas, resultados, prospecções e expectativas de companhias listadas no mercado. BMC News. Informação que gera valor. Já pensou se não existisse essa pergunta? Teríamos cavalos mais rápidos? Mais telefones?
a Vortex pensou e criou a primeira plataforma digital para o back-office do mercado de capitais. Tecnologia para o que sempre foi analógico. Hoje, temos mais de $500 bilhão em ativos em 3 frentes integradas. Ir além é descomplicar o mercado de capitais todos os dias. Vortex. Beyond. Dividendos. Você sabe o que eles são? Esse é o tema do BMC Explica de hoje. Dividendos nada mais são do que a distribuição de uma parcela dos lucros de uma empresa aos seus acionistas. Essa distribuição é feita de forma proporcional à quantidade de ações que cada investidor possui da companhia. Quanto maior a quantidade de ações o investidor tiver, maior será o valor dos dividendos a serem recebidos. Os dividendos são uma forma de remunerar os acionistas pelos investimentos feitos na empresa. As empresas podem escolher entre distribuir uma porcentagem dos lucros ou um valor fixo por ação. E essa decisão é tomada em Assembleia Geral de Acionistas. E vale lembrar que nem todas as empresas distribuem dividendos, e que o valor distribuído pode variar de empresa para empresa e ao longo do tempo, dependendo da saúde financeira da companhia. O que impacta a economia e o mercado global? Olá, muito bom dia para você que está aqui ligadinho na BMC News. Em tempo real, a abertura e a variação dos ativos na Bolsa de Valores. Notícias internacionais. Toda uma discussão aí referente à demanda chinesa. Paula Moraes e especialistas de diversas áreas te explicam os acontecimentos do dia. De segunda a sexta, às 9h30. BMC News. Informação que gera valor. BMC News, informação que gera valor. Estamos de volta com o BMC Closing. Já falei para vocês, faltou o paninho e a caneta, mas claro, espero que eu esteja atendendo aqui aos desejos da nossa audiência e, claro, trazendo informações em tempo real de tudo que acontece no nosso mercado brasileiro. Eu mencionava que já estamos com as operações encerradas. Lembrando, o Ibov fecha no mesmo momento que os Estados Unidos. Daqui a pouco eu também trago o fechamento por lá dos 3 principais índices norte-americanos. Neste momento, 117.510 pontos. Eu mencionei já antes do intervalo, 0,28% de queda. Dólar futuro, 0,65% de queda, R$ 4,79. Para Vale, tivemos um resultado negativo, apesar da boa divulgação do resultado interessante para a sua produção. Produção crescendo, Vale 0,27% de queda, ainda olhando lá para o que os China vão fazer, o que o governo chinês vai estipular de incentivo ou não vai estipular de incentivos aos setores de construção e também ao setor industrial lá do país. Então, a companhia depende bastante da economia chinesa, a gente tem que ficar olhando lá para o mercado asiático para tentar tomar uma decisão de investimentos. A gente falava sobre ela antes do nosso intervalo com o Rodrigo Glatt, sócio da GTI, 67,24, pelo menos para alguns dos principais nomes do mercado que eu entrevistei recentemente. Parece um patamar interessante aqui para um aporte na companhia. Aí a decisão de você, investidor que está me acompanhando, eu não estou aqui para falar se é um bom ou não, é um bom ou mau ativo para você investir. No entanto, a gente tem uma diferença aí bem alta do preço que o ativo já negociou recentemente com esses R$ 67,24 que estão sendo negociados neste momento. A companhia já foi aos 63, aos 64, ficou bastante tempo nestes mesmos patamares, se recuperou recentemente 67, mas ainda está longe daqueles 96 do começo do ano. Quero saber se R$ 96 é preço justo para a Vale, você investidor que me acompanha. Ah, não, eu quero a Vale a 70, eu acho que tá bom. A gente ainda está abaixo aqui dos 70, 67, mas não justifica um investimento, um aporte aqui de patrimônio. Se vê a Vale nos 80, nos 90, talvez nos 120, como já bateu recentemente, quero as opiniões de você, investidor, nas nossas redes sociais, @bmc.news e também no nosso chat do YouTube. Eu estou sempre de olho por lá, inclusive estou vendo vocês discutindo aí se Vale é boa ou não, se Vale é interessante para o investimento neste momento aqui ou não, se a China vai se recuperar, bastante discussão. Convido todo mundo aí que está nos acompanhando pela TV fechada, já que agora somos chiques, somos um canal de televisão, a interagirem com outros investidores pelas nossas redes sociais, pelos nossos canais ou também ali nos nossos chats
tanto no YouTube quanto no nosso portal de notícias. Cielo fechou em alta, VEG 5,48. Vamos ver aqui se foi o ativo mais com maior valorização no dia. Exatamente, VEG 5,48%. Companhia estável, companhia já dá para falar que é tradicional, não sei se eu consigo tomar essa liberdade. 5,48%, novamente aí mostrando para o mercado que consegue crescer um pouquinho mais do que nós projetávamos. A BRF veio logo em seguida, 2,74%. Nós podemos ver aqui que outros ativos como Cielo, Prio, A3R Petróleo e também a Natura estão em patamar positivo. Petrobras, Prio e 3R Petróleo, 3 ativos aí do setor de petróleo que caminharam bastante no dia de hoje. Vamos dar uma olhada aqui nas negociações do mercado especulativo de commodity energética do petróleo. Fechamos em estabilidade, 0,15% de queda para o Brent, 0,37% de queda para o WTI. No entanto, esses ativos em específico, eu lembro aí que Prio começou a sua produção, a sua extração aí de petróleo em um dos campos de exploração que adquiriu recentemente, e a 3R também conseguiu concluir a aquisição do Polo Potiguar. Então, 3R Petróleo e Prio estão entre as maiores altas. Prio está até um pouco mais interessante, 3R ainda está no negativo no ano, 7,84%, e Prio, neste momento, 18,62% de alta aí no ano de 2023. O ativo já tinha ganhado bastante valor no ano passado, continua ganhando bastante valor neste ano. Prio, 2,22% de alta no dia de hoje. Do lado negativo, temos Alpargatas e GPA. O que aconteceu com o GPA? 4,62% de queda. O Grupo Pão de Açúcar informou nesta terça-feira, após o fechamento do mercado, que recebeu uma oferta não solicitada e vinculante de Jaime Gilinski, um banqueiro e incorporador imobiliário colombiano, pela aquisição de 51% do capital social da Êxito. Segundo o fato relevante, o valor da compra é de 586 milhões de dólares, o que representaria 1,150 bilhão de dólares pela totalidade do capital social da companhia. Entre os termos da transação, a aquisição seria realizada por meio de uma oferta pública de aquisições de ações, ou seja, uma OPA, e é válida até o dia 21 de julho. Então, temos aí hoje o dia 19 até dia 21 de julho, nós temos a validade dessa proposta feita pelo bancário e incorporador colombiano. O Ministério da Fazenda revisou as estimativas para o crescimento do PIB, continuando aí com o nosso noticiário, de 1,91% para 2,5%, uma revisão bem expressiva. A nova projeção foi divulgada hoje pela Secretaria de Política Econômica da pasta. Para 2024, a projeção de crescimento foi mantida em 2,3%. O Tribunal de Justiça rejeitou a reclamação da JF na disputa contra a Paper Excellence. A Justiça reconheceu como válido o julgamento da Corte de Arbitragem e determinou a transferência de 51% das ações da fabricante de celulose Eldorado Brasil, que estão hoje com a JF, para a Paper. A holding, dos irmãos Batista vendeu a Eldorado em 2017 por 15 bilhões de reais. Mas pouco tempo depois teve início uma disputa pelos termos do acordo. As companhias se desentenderam logo após o processo e a conclusão da venda ficou emperrada. Em nota, a JF afirmou que continuará reiterando a invalidade da sentença, uma vez que todos os processos estejam suspensos. A empresa diz ainda que aguarda a publicação de um acórdão para tomar as medidas legais adequadas. A JF poderá recorrer durante o julgamento. Em segunda instância, a Paper Excellence é controlada pela família Wijaya, uma das mais ricas da Indonésia. E claro, a gente continua aqui com nossa atualização de mercado, lembrando, o mercado nos Estados Unidos também fechou, nós também temos as operações por lá encerradas. Vou trazer agora aqui como estão encerradas aqui as operações de Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq. Para a Nasdaq tivemos um avanço de 0,03, ou seja, estabilidade para o ativo.
estabilidade para o índice norte-americano, que tem aí na carteira algumas das principais companhias de tecnologia do país. Lembrando, falando em tecnologia e falando sobre os Estados Unidos, Netflix e Tesla vão divulgar hoje, após o fechamento do mercado, seus resultados operacionais. Então, pessoal um pouco ressabiado, receoso, Netflix e Tesla, depois do fechamento, eu trago aqui, se sair, claro, o resultado antes do encerramento do programa, a íntegra desses balanços operacionais para o segundo trimestre das duas companhias aí de tecnologia. Mesmo sendo voltadas à tecnologia, as duas companhias são bem distintas, uma de mobilidade elétrica e outra de streaming de vídeos. S&P 500, 0,22% de alta e o índice Dow Jones, 0,31% também de alta aqui para o índice acionário. Então temos aqui um cenário altista, um cenário de alta para os principais índices norte-americanos e trazendo, claro, uma provocação a você brasileiro. O que o brasileiro é ótimo? Em que tarefa o nosso Brasil é excelente, tem um desempenho impecável? Se você respondeu futebol, as últimas Copas do Mundo aqui estão mostrando que o nosso futebol não está muito maravilhoso. No entanto, eu trago a resposta aqui para você, é criar um novo golpe. Então nós temos aqui o Desenrola Brasil, que começou nesta segunda-feira, já é alvo aqui de novos golpes. Os golpistas criam links falsos aí do programa para pegar dados e também dinheiro das pessoas que estão em busca aí de renegociação de dívidas. Lembrando, o programa deve ser muito expressivo nessa primeira etapa, mais de 2 milhões de pessoas que têm dívidas até R$100, ou seja, estão negativadas, estão impedidas de tomar novos créditos. Agora os golpistas estão aqui em busca desses dados e também do dinheiro. Ou seja, nós temos aqui uma notícia no nosso portal de notícias, sempre trago aqui o portal da BMC News, porque tem muita coisa bacana presente por lá. Você que é investidor pode acessar todos os dias, pode deixar na sua aba de favoritos e, claro, pode dar o seu like na nossa programação sempre que aparecer aqui o nosso link do YouTube. O novo golpe do Desenrola Brasil consiste em links falsos espalhados nas redes sociais para adquirir pagamentos aí de endividados. Eu tenho uma informação super interessante por aqui, sobre as redes sociais. Nós temos já algumas dessas grandes corporações tecnológicas, no caso a Meta, indicando que só no Facebook golpistas chegaram a investir cerca de R$3.500 a R$4.000 em propagandas na plataforma para alcançar cada vez mais internautas, registrando de 125 mil a 150 mil visualizações. Então, para você que está buscando uma renegociação das suas dívidas ou conhece aqueles que estão buscando por acesso a esse novo programa do Desenrola, a gente não sabe se todas as instituições financeiras brasileiras vão aderir a esse programa do Ministério da Fazenda. Cuidado com os golpistas, cuidado aí com a internet, com as redes sociais, você pode estar caindo num golpe e pode aí ter os seus dados afanados e o seu dinheiro perdido. Cuidado, eu sempre gosto de destacar aí a importância de acompanhar a programação, mas também o nosso portal de notícias. Então, notícias como essa você vê por lá, vai ter em primeira mão a equipe aí do portal sempre mandando muito bem nas suas atualizações. E outra notícia que eu vou aproveitar aqui para expandir para vocês, já que eu falei de temporada de resultados, a VEG divulgou hoje pela manhã, a Home divulgou ontem, depois do fechamento do mercado. Você, investidor, foi pego de surpresa por essas divulgações? Eu estou quase fazendo um jabá aqui para nossa matéria. Fique tranquilo, então nós temos aqui o calendário completo das divulgações dos resultados trimestrais das companhias. Eu tenho aqui, nas primeiras posições, Home, que divulgou ontem, VEG, que divulgou hoje, e a partir do dia 25 nós temos Carrefour, Neoenergia, Telefônica Brasil, Santander e por aí vai. Todas as principais companhias do Brasil devem divulgar os seus resultados aí nas próximas semanas. Então, a partir do dia 25, o caldo vai engrossar, pelo menos para os jornalistas que vão fazer a cobertura de todos esses resultados. Então, para você que está procurando aí os resultados trimestrais, não sabe quando a empresa que você investe vai divulgar esses dados, vai lá no site da BMC News, tem uma matéria fixada na nossa home, na nossa página inicial, indicando aqui o calendário do segundo trimestre de 2023 para a divulgação desses balanços operacionais, matéria escrita pelo incrível Eduardo Saraiva, que também é responsável
pelas atualizações ali do nossa comunidade no WhatsApp, também do nosso canal lá no Telegram. Ele e a Fernanda aqui mandando super bem nas atualizações em tempo real. Afinal, a BMC News é um veículo omnichannel. Tem um termo novo aqui, que nós estamos em todos os lugares ao mesmo tempo. Tem até filme aí da BMC News ganhando premiação, tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Nós estamos trazendo todas essas informações o mais rápido possível, de forma mais concreta possível para você, investidor que nos acompanha. Então, para todos que estão nos acompanhando neste momento, programação da BMC News, nossas redes sociais e principalmente aqui o nosso portal de notícias com atualização minuto a minuto de tudo que acontece no nosso mercado financeiro nacional e internacional. Eu gostaria só de aproveitar esses minutinhos para fazer uma atualização do nosso mercado de criptoativos, como estão aqui os principais criptoativos do nosso mercado. Eu, infelizmente, não abri na tela do meu computador aqui na TV, mas eu abro agora, não tem problema algum. São os males da programação ao vivo. Nós temos neste momento o BTC a 0,51% de alta. Fechamos no positivo lá nos Estados Unidos. Normalmente aqui essa moeda digital costuma acompanhar o movimento das bolsas internacionais. No entanto, estamos estagnados. Por que eu falo estagnados? Faz tempo que a gente não sai desses 30 mil dólares. O BTC ele veio dos 15, foi até os 30, quase 100% de valorização desde a mínima dos últimos meses. Nesses primeiros 6 meses de 2023. Nós já estamos aqui com o Bitcoin ganhando 81%, então é um dos principais ativos aí do mercado global, e o Ethereum acompanhando esse movimento, acompanhando com um pouco de distância, mas mesmo assim com uma boa oscilação positiva neste ano, quase 60% de alta. O que aconteceu nas últimas semanas? O mercado perdeu um pouco de força, nós temos alguns processos entre a SEC, que é praticamente a CVM lá dos Estados Unidos, e a Binance, que é praticamente o maior nome do mercado de criptoativos quando a gente fala de exchanges, de corretoras, onde acontecem a maioria das negociações. Temos um processo rolando, talvez tenhamos uma regulação um pouco mais incisiva para o mercado de criptoativos nos Estados Unidos, não no formato do que foi aplicado para a Europa, não no formato do que será aplicado aqui para o Brasil, no entanto, no formato mais rígido e menos flexível. Acho que são a mesma coisa as duas palavras, mas a gente continua por aqui. Mais rígido e menos flexível para o mercado de criptoativos. O mercado, o ativo aqui, o BTC principalmente, perdeu um pouco de força, perdeu um pouco de tração e, claro, começou a se recuperar quando alguns ETFs do mercado tradicional lá nos Estados Unidos, principalmente no nome da BlackRock, que é uma das principais gestoras do mercado norte-americano, demonstraram interesse em incorporar criptoativos aos seus portfólios. Super interessante a notícia, os ativos voltaram a disparar, voltaram a oscilar positivamente, voltaram a ganhar valor, no entanto não saíram ainda dos 30 mil dólares. Essa história esfriou, algumas dessas solicitações não deram certo e o BTC continua nos 30 mil dólares. Então estamos aqui em uma lateralização de curtíssimo prazo. Não dá para falar que o BTC está travado desde o começo do ano, porque andamos bastante. No entanto, nessas últimas semanas, uma lateralização de curtíssimo prazo. Principais destaques do dia de hoje. Nós temos aqui XLM, 19,42%, XRP, 6,01%, SNX, ADA Cardano e, claro, nós temos aqui do lado com um pouco menos de oscilação, Chainlink, ETC, Perp, CRO e Alpha, alguns dos principais ativos aí do nosso mercado, nosso mercado de criptoativos. Uniswap, uma exchange descentralizada, um dos principais nomes aí desse mercado descentralizado, que está aqui no nosso mercado de criptoativos, 0,5% de alta no dia de hoje. Pouca movimentação, tirando aí essa disparada de XLM. Sempre que você entrar no mercado de criptoativos, algum ativo vai fazer esse movimento por aqui, não que necessariamente esteja acontecendo alguma coisa. No ano nós temos um resultado positivo aqui e nós podemos destacar o Bitcoin entre os ativos com maior oscilação positiva. Então, o Bitcoin andou na frente, ganhou mais valor do que outros ativos menores pela sua natureza mais consolidada e mais estabelecida no mercado digital. Esse é o cenário para os criptoativos. Voltando aqui ao nosso mercado brasileiro, vou trazer só uma atualização para a nossa curva de juros, como estão os juros aqui no mercado brasileiro, as cotações. Nós podemos abrir aqui no nosso Profit Pro da Nelogica e trazer essas informações sobre a curva de juros. Quando eu olhei pela manhã, praticamente todos os DIs negociados até 2033, até 10 anos de vencimento, estavam no positivo. Agora, pouca oscilação, não deve estar fazendo muito preço aqui no nosso mercado brasileiro. A ausência de notícias, sem muito movimento para o Ibov, sem muito movimento de entes internacionais,
muitas dúvidas a serem esclarecidas lá para o mercado internacional. Então, os juros, pelo menos no dia de hoje, está comportado pouca oscilação até os DIs negociados para 2033. Então, para quem estava apostando nos juros, a gente tem pouco impacto dessas negociações aqui para o nosso mercado, pelo menos no dia de hoje. Uma movimentação generalizada e a gente deve ver cada vez mais essas movimentações erráticas conforme os resultados trimestrais vão sendo divulgados. A gente vai para um rápido intervalo, gostaria de só convidar aqui você a continuar acompanhando a nossa programação. Eu vou para um intervalo bem rapidinho e na volta aqui nós continuamos com o nosso close. A gente está se aproximando do finalzinho do programa, mas ainda tem bastante coisa para nós comentarmos por aqui. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés, sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. Você provavelmente já ouviu falar dela. Conhecida como uma das maiores crises desde a Grande Depressão. Mas você lembra o que aconteceu na crise de 2008? Eu sou Renata Nunes e vou te contar um pouco mais sobre uma das maiores bolhas financeiras do século. A crise financeira de 2008 foi causada por uma bolha imobiliária nos Estados Unidos, a maior economia do mundo, causada pelo aumento expressivo nos valores imobiliários que não foi acompanhada pela renda da população americana na época. Com isso, bancos começaram a oferecer mais crédito para a população, o que expandiu o crédito imobiliário e atraiu o consumo, causando a valorização desses imóveis. Basicamente, os bancos passaram a oferecer empréstimos a juros baixos para a população financiar e comprar imóveis. E aqui vale lembrar que muitas vezes as pessoas não conseguiam comprovar renda. Bom, obviamente isso aumentou a procura por imóveis e com isso, respeitando a lei da oferta e demanda, os preços foram subindo, mas não pela valorização das áreas, e sim pela alta procura. A consequência disso, uma bolha imobiliária. Acontece que muitos desses empréstimos bancários para financiar esses imóveis eram vendidos na forma de títulos imobiliários, com taxas de retorno bem altas. Com isso, os investidores se tornaram credores dessas pessoas que tomaram crédito para financiar os imóveis. Bom, com o passar do tempo e o aumento da inadimplência batendo na porta, surgiu outro alerta: a crise dos bancos. Milhares de americanos sem conseguir pagar suas dívidas e hipotecando suas casas. Esse grupo de pessoas desempregadas e sem comprovar renda eram chamadas de subprime mortgage, ou numa tradução livre, hipotecas de alto risco. Além disso, foram criados títulos no mercado financeiro lastreados a essas hipotecas. Outro fator que também contribuiu para a crise se consolidar foi a estagnação da renda dos americanos e os gastos com as guerras do Afeganistão e do Iraque na época. Os gastos elevados contribuíram para uma inflação maior no país, e com isso o Federal Reserve começou um movimento de aperto monetário para tentar conter a inflação elevada. Mas, como já mencionado, o aumento dos juros nesse cenário acabou com a vida financeira das famílias. Em 2008, algumas instituições de crédito que concediam as hipotecas de alto risco começaram a quebrar. E na esteira dessa quebradeira, quem também começou a ser impactado diretamente foi o setor bancário. Vários bancos começaram a sentir os reflexos de todo esse cenário, inclusive o Lehman Brothers, nome que ficou bastante conhecido quando se fala da crise de 2008. E falando de Lehman Brothers, que era um dos maiores bancos da época, no dia 15 de setembro de 2008 declarou falência e o governo dos Estados Unidos se recusou a interferir e ajudar o banco.
E por conta do tamanho do banco após o colapso, instituições financeiras do mundo inteiro, como o Citigroup, Northern Rock e UBS, declararam prejuízos em seus balanços, agravando ainda mais a desconfiança do mercado. Tudo isso gerou pânico no setor financeiro e em diversos setores da economia de todo o mundo. E só para ter uma noção, bolsas de valores do mundo inteiro caíram em menor patamar desde o dia do ataque às Torres Gêmeas, em 11 de setembro de 2001. Esse foi um pequeno resumo de tudo o que aconteceu em 2008. Eu fico por aqui e você continue na programação da BMC News. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Dividendos. Você sabe o que eles são? Esse é o tema do BMC Explica de hoje. Dividendos nada mais são do que a distribuição de uma parcela dos lucros de uma empresa aos seus acionistas. Essa distribuição é feita de forma proporcional à quantidade de ações que cada investidor possui da companhia. Quanto maior a quantidade de ações o investidor tiver, maior será o valor dos dividendos a serem recebidos. Os dividendos são uma forma de remunerar os acionistas pelos investimentos feitos na empresa. As empresas podem escolher entre distribuir uma porcentagem dos lucros ou um valor fixo por ação. E essa decisão é tomada em Assembleia Geral de Acionistas. E vale lembrar que nem todas as empresas distribuem dividendos, e que o valor distribuído pode variar de empresa para empresa e ao longo do tempo, dependendo da saúde financeira da companhia. BMC News, informação que gera valor. Estamos de volta com o BMC Close e fechamento do mercado na área, trazendo informação clara em tempo real. Nós temos já algumas revisões das principais casas para os ativos que divulgaram seus resultados entre ontem e hoje. Eu destaquei VEG, um EBITDA de 1 bilhão e 800 milhões de reais, um lucro de 1 bilhão e 300 milhões de reais, bastante coisa aí para a VEG, e BTG reforçou a sua recomendação de compra para o ativo, indicando um preço-alvo a R$ 50. Eu comentava com o Flávio Conde mais cedo, pode chegar a R$ 50? Pode, mas para quem estava olhando ali para a VEG como uma oportunidade de investimento, já perdeu boa parte da festa, uns 60%, 70% dessa festança de VEG, que já negociou a R$ 8 lá no passado. Então, tínhamos R$ 9, agora 37, pode chegar nos 50 se começar a crescer 15 ainda, 20% do seu EBITDA nos próximos anos. É sim uma realidade por ativo. No entanto, para você que está olhando para a empresa, está posicionado? Segundo o Flávio Conde, não deve largar, mas está tentando entrar aí no ativo, pode não ser uma boa neste momento. Claro, pode chegar nos R$ 50, você pode, claro, acompanhar essa valorização. Tudo é questão de perspectiva e, claro, entra você na jogada, você investidor, na tomada de decisão, na batida do martelo. Nós estamos aqui para trazer as principais informações e, claro, compor essa ideia na sua cabeça para que você consiga organizar todas elas e tomar a sua decisão de forma mais consciente. BTG indicando R$ 50 de preço-alvo para a VEG e, claro, aí nós já falávamos que o ativo está bem caro, EV/EBITDA aí bem acima da média do mercado, batendo 20 vezes, segundo o Flávio Conde, nas suas contas ali lá na Levante. Então, é um ativo realmente não polêmico, porque é difícil criticar a operação de VEG, mas todo mundo quer, mas ninguém consegue se posicionar. Tem bastante negociação, no entanto, aí o ativo já bem precificado, 150 bi de valor de mercado, muito alto e bastante coisa aí que já aconteceu para a companhia. Falando sobre mercados nacionais ainda, eu mencionava a carteira do Ibovespa, o Ibov fechou hoje com 0,28% de queda, trazendo aqui até a atualização, 0,25%, agora reduzindo um pouquinho no aftermarket. Nós temos o Itaú BBA indicando possíveis mudanças na carteira do Ibovespa. A gente vai ter algumas prévias
daqui a algumas semanas, em alguns meses, ali nos dias 1º, 16 e 31 de agosto, ou seja, já no próximo mês a gente deve ter essas prévias do que deve compor a carteira do Ibovespa. E o Itaú BBA indicando a possível entrada de PetroRecôncavo, outra Junior Oil que pode integrar aí o nosso índice acionário, segundo, lembrando aí, o Itaú BBA, e também a Vamos Locação, empresa do grupo Simpar, bastante interessante, querida aí de alguns investidores. Vamos, um dos pontos fortes no portfólio da Simpar, que pode fazer parte aí do nosso principal índice acionário. Na cabeça dos analistas de Itaú BBA, quem deve deixar o índice, no entanto, é Melius Cash 3, pode ser excluída aí do nosso referencial. Então essas mudanças estão sendo projetadas aí, e entre as ações que estão mais próximas de cumprir esses requisitos de entrada no índice referencial, no índice do Ibovespa, mas não alcançaram os números necessários ainda, estão aqui listadas pelo Itaú BBA: Porto, PSSA3, Grupo Mateus e Auren Energia. Entre aquelas que estão com chance de exclusão estão Exetec e CSN Mineração. Vamos ver, vamos acompanhar, e claro, a integração ou não dessas empresas no índice faz bastante diferença, principalmente para a liquidez desses ativos e, claro, para a gente ter um referencial de mercado. A gente tem mudanças constantes no nosso índice acionário e cabe ao investidor olhar para isso, ver o que está acontecendo e, claro, ter essa percepção um pouco mais analítica das principais companhias, dos resultados operacionais, inclusive dos movimentos aí desses ativos no mercado diário. Eu gostaria de continuar essa nossa conversa, já que o Ibov agora está nas últimas negociações, nós estamos aqui com 0,25% de queda. Convidar Dalton Vieira, analista da DV Invest. Dalton, faz tempo que eu não converso contigo, muito obrigado pela participação. E, novamente, aí, agradeço imensamente por dedicar parte do seu tempo a conversar aqui com a BMC News e também com os investidores que nos acompanham. Grande Gabriel, faz tempo mesmo que a gente não se fala, hein? Que beleza. Eu vi a última vez que o Kaique ficou zoando você, que você é palmeirense, né? Foi um dia bom de conversar contigo. Nem todo mundo é perfeito, né, Dalton? Às vezes a gente tem uns defeitos aqui. O meu é ser palmeirense, não tem jeito. O Kaique acabou pegando aqui no meu pé. São Paulino não tem jeito. O meu é ser flamenguista. Aí a conversa vai ficar um pouco mais triste. Dalton, muito obrigado novamente pela participação. Prazer conversar contigo. Vamos deixar o futebol de lado, falar de Ibov, que é o que interessa aqui a quem está nos assistindo. O Ibov praticamente em estabilidade, não dá para falar que o índice está caindo, 0,25% de queda, ainda nos 117 mil pontos. Tivemos dias agitados nas últimas negociações. A gente teve muita oscilação ali dentro dos dias, dentro dos pregões, ou seja, o Ibov chegou a cair demais, recuperou parte desse valor, chegou a subir bastante e devolveu parte desse valor, pelo menos nas últimas semanas, e a gente não saiu muito do lugar ainda nesses 117 mil pontos. A gente consegue ter alguma clareza olhando para o gráfico, para essa ferramenta que vocês utilizam normalmente aí no dia a dia de vocês? Dá para saber... Dá para tirar pelo menos alguma informação relevante aí para o Ibov, ou a gente está naquela faixa realmente de indecisão e de incerteza para o nosso índice acionário? Gabriel, a gente está dentro de uma... Vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Fique à vontade, por favor. Tá. A gente está dentro de um processo mais de indefinição, vou até ampliar aqui minha tela, esse processo aqui mais lateral, que é a indefinição da tendência. Só que, na minha leitura, eu até compartilhei isso ontem no meu perfil no Instagram, falando sobre esse movimento de subida. Ele foi composto por 14 pregões. 14 pregões. Essa queda até essa mínima aqui também 14 pregões. Então o mercado ele costuma se movimentar em janelas de tempo, movimento para cima, movimento para baixo, movimento lateral. Essa janela de queda aqui foi uma janela mais fraca. A gente está dentro de uma janela que é para ser uma janela ou de alta, que seria uma caixinha aqui vindo para cima. Só que o Ibov não está subindo ainda. Mas também a queda está sendo muito fraca. Então o que fica aqui? Ainda estamos com a expectativa de ter algo para baixo aqui. Por quê? Apesar dessa janela ser uma janela de poder ter 14 pregões, não necessariamente exato, mas de ter uma janela para cima. Por quê? Porque no gráfico semanal existiu um movimento de subida aqui de 1,7 semanas e a gente está no processo de correção de 4 semanas. Então existe ainda essa chance da gente ter uma correção um pouco maior aqui, que aumentaria a probabilidade, Gabriel, da gente ter realmente um rompimento mais consistente da região dos 120 a 121 mil pontos e com a expectativa de poder buscar a máxima histórica.
No entanto, se o Ibovespa, por exemplo, próximo pregão, já gera uma barra aqui de alta no gráfico diário, aumenta a chance justamente de ter esse processo de subida. Só que como ela começou muito fraca, qual seria a expectativa do Ibovespa caminhar aqui para cima, romper as resistências que são bem importantes aqui pela frente, só que na sequência entrar um movimento mais forte para baixo. Essa seria a minha leitura. Então a gente está naquele momento assim, que não dá para falar assim, o Ibov vai cair ou ele vai subir, está indefinido. Mas é bom a gente ficar atento para essas duas movimentações. Nesse momento, a gente está dentro de uma janela de alta fraca e subida para o índice, e se ele realmente perder essa região aqui em torno de 116.560, a expectativa é que ele venha buscar uma região em torno de 112.730, seria uma região de suporte mais relevante, para poder depois gerar um movimento um pouco maior para cima. E lembrando, superou a região de 121 mil pontos, a expectativa mais positiva que eu teria, otimista, seria a faixa de 124 mil pontos, para na sequência a gente ter algo maior para baixo. Maravilha, Dalton. Para quem está nos assistindo, sempre pergunta, fala, cara, tem alguma oportunidade nesses movimentos? Eu conversei com alguns analistas recentemente que estavam olhando para o Ibov subindo e subindo e subindo, não parava de subir, e falava, cara, eu não tenho janela de entrada nesse mercado. Quando o mercado está lateralizado, aí, prestes a virar o movimento, ou prestes a continuar o movimento de alta, você mencionava essa possibilidade de romper uma faixa de preço e iniciar uma correção um pouco mais forte. Como que o investidor enxerga boas oportunidades? Tem algum tipo de operação que seja ideal para esse tipo de momento? Melhor ficar de fora? Às vezes a melhor operação é você tirar o pé um pouco do mercado. Como que você avalia aí em questão de oportunidade de investimento e não de movimento do Ibovespa? Pegando só primeiramente o gráfico do Ibovespa, qual seria uma das possibilidades de entrada? Né? Ele vem aqui, faz esse reteste aqui dessa região, e na sequência ele gera uma barra um pouco mais forte aqui de subida. Aí sim seria até, no ativo fazendo algo parecido, seria a possibilidade de compra. Trazendo o ativo que você comentou agora há pouco, Gabriel, que é a VEG, falar graficamente da VEG, e aí falando em termos de compra, lógico que aqui vai ficar o stop um pouco mais longo, mas se fosse para arriscar algo, essa ação vem dentro da tendência de baixa de curto prazo há um tempo. E hoje ela conseguiu oscilar acima desse patamar. Em poucos pregões, em 2 pregões, ela consegue anular tudo que ela veio caindo aqui nos últimos pregões. Então, se fosse para arriscar uma compra nesse ativo, pensando no curto a médio prazo, aí olhando aqui, seria essa região, superação, por exemplo, da máxima desse candle, stop um pouco maior, seria um stop aqui na faixa de uns 6,5%, mas você buscando 2 vezes ou mais esse valor de retorno. Fazendo uma projeção mínima aqui do que seria a expectativa dessa reversão de tendência da VEG3, um dos objetivos, 41,30. Para 41,30 do preço de fechamento de hoje, a gente tem ali 8% de alta, que é um pouco mais do que o tamanho do stop, que seria 6,5%. E fazendo uma projeção um pouco maior de expectativa de subida desse papel, pegando um gráfico mensal, ele já tem um bom tempo que está aqui andando de lado, mas não mudou a sua tendência de prazo mais longo, que ainda é de alta. Então, pegando essa caixinha aqui, a gente replicando para cima, a expectativa para a VEG, em termos de poder ter algo maior para cima, de romper sua máxima histórica, que ainda seria um caminho mais provável, seria ali a projeção na faixa dos R$51. Então, é um ativo que, em termos de relação risco-retorno, para o curto prazo não ficou, para a operação mais curta, de poucos pregões, não ficou tão legal porque o stop ficou longo, mas pensar em uma operação que para durar algumas semanas ou até alguns meses, faz sentido tentar arriscar ali 6% para você tentar pegar um movimento maior ali para a região dos R$50 a R$51. Maravilha, tá aí os R$50 que nós mencionávamos. Tem muita gente projetando, especulando, realmente fazendo uma análise ali mais aprofundada do ativo, indicando essa região, inclusive o BTG reforçando essa expectativa de compra para o ativo, indicando justamente os R$50 aí como preço-alvo. A gente falava recentemente, eu comentei sobre VEG, sobre os resultados operacionais, a gente falou com um analista no programa de hoje, inclusive, sobre a operação da companhia espetacular, a companhia brasileira, EBITDA gigante e, claro, boa perspectiva. Entanto, fica essa faixa de preço aí para o investidor que deve ou não tomar o risco, aí a decisão pessoal. Para o curto prazo, você bem mencionava, o stop ficou um pouquinho longo, mas para semanas ou meses pode ser uma boa alternativa de investimento. Olhando aqui para o nosso mercado brasileiro, nós também temos
alguns ativos se destacando, principalmente aqui em patamar negativo, mas eu gostaria ainda de falar desse campo positivo. 2 ativos me chamavam a atenção e chamou a atenção dos investidores que nos acompanham neste momento também. O pessoal estava me pedindo bastante, me cobrando bastante ali nas mensagens, para falar sobre PRIO e sobre 3R Petróleo. Momentos diferentes para as companhias, enquanto o PRIO subiu bastante no ano passado e continua subindo neste ano, 3R devolve um pouco da sua valorização recente e cai no ano de 2023. São 2 ativos do setor de Junior Oils, têm as suas próprias batalhas a serem travadas, as suas próprias conquistas a serem buscadas aí, a PRIO mais consolidada, a 3R ainda tentando se provar no mercado financeiro brasileiro. Quando a gente olha para o gráfico, o que a gente pode tirar de informação dessas Junior Oils? Então vamos criar um segmento aí desse setor de petróleo brasileiro. Vamos lá, começando pela PRIO, Gabriel, é um ativo que já vem em tendência de alta em prazo mais longo, já vem bastante tempo em tendência de alta. Ela fez aqui um retorno aqui no início do ano, ali até março, e depois iniciou o processo aqui de subida. Até passou por um momento um pouquinho mais lateral do preço aqui, ó, no gráfico semanal, mais lateral, mas depois que ela fez esse rompimento para cima, que é aquela questão dela quebrar uma estrutura um pouquinho mais negativa, uma tendência indefinida, que é o que a gente tem no gráfico diário do Ibovespa nesse momento, ela gerou uma expectativa mais de alta, e ela vem confirmando essa expectativa mais de alta, apontando para testar aqui a sua máxima histórica, que está aqui nos 44,40. Ela chegou, já está muito próximo disso, superar a máxima histórica dela, 44,40. Então é um ativo bem alinhado para cima, só que fazer entrada aqui nesse nível de preço já começa a ficar pior, né? Porque já tem um movimento mais longo de subida, é como se o movimento, igual aquela entrada na VEG que eu mencionei, a VEG está disparando o início, que pode ser o início de um movimento de subida, que pode durar algumas semanas ou alguns meses. Então faz mais sentido tomar risco ali no início do movimento. Aqui eu já tenho um movimento mais para o final, mas é um ativo ainda totalmente alinhado para cima, tendência de alta no diário, semanal, mensal, ou seja, as tendências de curto prazo e de longo prazo, de médio e longo prazo, estão tudo alinhado para cima. No caso da 3R, RRP3, ainda é um ativo que está bem travado, bem indefinido por enquanto. Olhando até um prazo um pouquinho mais longo, o gráfico, como é que está bem definido. Se eu fosse tomar um risco maior, Gabriel, nesse ativo, o que mais me interessaria seria se ela vem aqui, oscila abaixo dessa região e logo na sequência gera uma... Igual a VEG fez aqui no gráfico diário, ó. Igualzinho que a VEG fez no gráfico diário, ó. Se ela vem para baixo, perde uma região de suporte, de repente volta já muito forte para cima para arriscar compra. Agora, no caso da 3R, voltando para o gráfico da RP3 aqui, no gráfico da 3R, eu só olharia um pouco mais para a compra se ela consolidar aqui. Consolidar, que eu digo, ela se sustentar acima dessa região que ela está rompendo, região por volta dos R$34, e a partir daqui ela começar a gerar sinalizações de alta num gráfico diário acima desse patamar, como por exemplo um sinal de fundo ascendente, uma sinalização de que na hora que ela veio aqui descansar o preço, veio fazer uma correção, me chamaria atenção para comprar acima da região dos R$34. Nesse momento eu não abriria compra no papel. Maravilha, então, esclarecidas aí as dúvidas, o pessoal me cobrando bastante. Fala, Gabriel, me mandando mensagem, fala, Gabriel, fala de 3R, fala de PetroRio, o pessoal especulando aí, falando, uma hora aparecem essas duas companhias aqui no nosso fechamento de mercado, realmente entre as maiores oscilações positivas do índice acionário. Como eu mencionei recentemente, Itaú, inclusive, especulando a entrada de PetroRecôncavo aqui também no Ibov. Então, olhando para cá, nós temos... neste momento, PRIO e 3R Petróleo entre os principais destaques positivos. Você abriu outro ativo agora, o Dalton, você queria falar sobre Magazine Luiza, tem alguma perspectiva interessante aí para o ativo? A gente viu perdendo aí esse protagonismo do Ibovespa, pelo menos nos últimos dias, agora perdendo um pouquinho, inclusive um pouquinho da atração. O que você tem para nos tirar de informações aí do gráfico de MGL U3? O que eu ia mencionar é que basicamente é um ativo ainda mais alinhado para baixo, dá para perceber pelo gráfico mensal a média, né, fazendo ali, ela chega na média e entra a pressão vendedora no ativo. Só que como ela já vem há várias semanas caindo, ela acabou de perder uma região importante de suporte, o que costuma acontecer nesses níveis de preço é o mercado, dependendo da forma como chegou nesse nível, vem aqui e gera um processo de recuperação. Se o movimento anterior for um pouquinho mais longo. Então, o que me chamaria atenção, você fala assim, de possíveis oportunidades que podem acontecer. Essa com um risco um pouco maior, mas se essa ação
ameaçar, por exemplo, vir aqui para baixo e gerar alguma barra, alguma sinalização, algum pregão que demonstre força por parte dos compradores, como, por exemplo, um fechamento acima dos R$ 3,05, abriria a chance de arriscar realmente uma compra com stop abaixo da mínima que ela atingiu e tentando pegar aqui um movimento de recuperação dela, que pode ser até um movimento um pouquinho mais longo, pelo gráfico diário ou pelo gráfico semanal. Mas ainda não existe esse sinal. Ela só está em uma região que eu considero importante, que pode sim entrar uma pressão compradora. Quando eu falo pode, é que não é uma certeza, mas é bom ficar atento, porque se fizer isso aqui, como fez a VEG, aumenta a chance de realmente ter um movimento de subida. Maravilha. O último pedido aqui, ao por aumento da nossa participação, gostaria apenas de tirar algumas dúvidas sobre o setor de educação. Eu não vejo Edux novamente aqui nas maiores altas ou baixas do mês. A gente já tem 19 dias de julho, pouca movimentação do setor de educação. No entanto, quando a gente olha para o ano, mais de 100%, se não me engano, o principal ativo do Ibovespa. Gostaria de tirar justamente essa dúvida. O pessoal olhou para a construção civil e falou, talvez eu tenha perdido esse barco aí das construtoras no começo de 2023. Para a Edux e para a Cogna, mais Edux, que é o principal destaque do Ibovespa, esse barco já passou, a gente teve o ativo bem amassado, pressionado nos últimos anos, então justamente por isso que o pessoal fica com dúvida. Já caminhou bastante, mais de 100% aqui em 2023, fica aquela indecisão sobre se é ou não uma boa alternativa de investimento. E ainda mais quando a gente fala de possível queda de juros, o pessoal começa a destacar esses ativos que são altamente influenciados aí pelo custo de capital, no caso varejo, que você mencionava, a Magazine Luiza, no caso as construtoras e, claro, o setor de educação. Edux já é um barco perdido aqui para quem está de fora, para quem está olhando aqui para a companhia, para a ação especificamente e tentando enxergar uma boa oportunidade? Vai depender muito da janela de tempo, mas de maneira geral não seria um ativo que abriria a entrada no ponto que ela se encontra. Tá? E olhando para um prazo maior, mensal, Gabriel, e até falando aquilo, exemplificando aquilo que eu mencionei em Magazine, que ela oscilou, no caso da Educa, ela perdeu uma região ali de suporte e logo na sequência entrou uma força compradora depois de um longo movimento de baixo, que é isso que eu mencionei ali no Magazine Luiza. Se ela gerar algo, isso aqui foi pelo gráfico mensal, que eu estava mencionando no gráfico da Magazine Luiza, no gráfico diário. Se ela gerar um sinal mais forte de alta, abriria a chance justamente de tomar um risco, um risco mais curto para você tentar pegar um objetivo mais longo. No caso da Edux, já subiu bastante. E se eu pegar o quanto ela subiu em relação a todo o movimento anterior de queda, né, que ela tinha aqui essa região de topo, dá para perceber que ela chegou no nível importante de preço, retraindo ali mais do que 60% do que ela caiu e chegando em uma região muito importante de preço, que é onde normalmente costuma entrar pressão vendedora. E olhando para o gráfico semanal, dá para ver que já está dando uma lateralizada. A semana é uma semana boa de alta, tem ainda um patamar que ela pode aqui superar, que é uma região na faixa ali dos 22 e 22, mas o que me chamaria a atenção para voltar a pensar em compra, eu olharia para a compra sim, para esse papel, só que, de que forma? Depois que ela tiver alguma movimentação contrária ao atual movimento de subida, que é muito longo, pode até vir um pouco mais para cima, mas eu aguardaria algumas semanas, Gabriel, para tomar uma decisão de compra em nível que a gente costuma dizer, em nível de suporte, para buscar uma entrada com a melhor relação risco-retorno. Ela pode continuar subindo, mas a relação risco-retorno de uma entrada aqui agora não me chama atenção para assumir esse risco, viu, Gabriel? Maravilha, se puder compartilhar Quer que fale de Cogna? Tela. Se tiver um tempinho aí, se estiver disposto, acho que Cogna também é interessante, é outro ativo que está em destaque aqui no nosso Ibovespa, as duas compõem o nosso principal índice acionário, e Cogna está um pouquinho abaixo ali, pelo menos da oscilação máxima aí de Edux neste ano de 2023. Sim. No caso da Cogna, ela também está quebrando um viés, que era um viés de baixa, ela volta com mais força do que foi o último movimento de queda, destacado aqui em vermelho, e isso traz uma expectativa positiva para o papel pensando no prazo maior. Mas assim como a Edux, como é que ela chegou naquele nível de preço aqui dessa que a gente chama de topo, né, de um ponto mais alto da tendência de baixa anterior? Onde ela chegou? Ela chegou com um movimento muito longo para cima e ela vem fazendo um processo de correção mais no tempo. Para buscar uma entrada, ou ela fica mais tempo lateral, igual o Ibovespa que eu mencionei, ou ela vem para baixo para a gente buscar a entrada, mas seriam dois ativos, tanto Edux quanto Cogna, ativos para planejar a operação de compra após algum processo de correção. Entrada no nível de preço que se encontra em ambos os papéis, relação risco-retorno desfavorável, principalmente se o foco for
o curto prazo, ou de curto a médio prazo, a relação risco-retorno é meio desfavorável. Eu colocaria pouco capital para entrar comprando esses papéis aqui, mesmo que seja um prazo maior, eu colocaria menos capital. Maravilha, Dalton, se puder descompartilhar a sua tela. Muito obrigado novamente pela participação, sempre um prazer recebê-lo na nossa programação. E agradeço novamente aí pelo compartilhamento desse conhecimento, pela expertise aí acompanhando gráficos todos os dias. Inclusive, convido todo mundo que está nos assistindo nesse momento a também acompanhar o Dalton Vieira, o pessoal da DV Invest. Muito obrigado mesmo pela participação e, claro, seja sempre muito bem-vindo aqui à BMC News. Valeu, Gabriel. Sempre um grande prazer estar aqui toda semana com vocês e agora voltando a falar contigo. A todos que estão aqui ao vivo na BMC, acompanhando aí, um grande abraço, um ótimo final de dia, uma ótima noite. Até a próxima, Gabriel. Maravilha, até a próxima. Dalton Vieira, analista da DV Invest. E muito obrigado a você que está nos acompanhando neste momento. Lembrando, o BMC News é um canal aqui multiplataformas, estamos na TV fechada, estamos no YouTube, no nosso portal de notícias, nas redes sociais, então não importa por onde você nos acompanhe, sempre estamos levando informação que gera valor a todos os investidores do Brasil, lembrando de forma provavelmente gratuita nessas plataformas. Muito obrigado mesmo pela participação no dia de hoje. Lembrando que a nossa programação não se encerra por aqui. Logo em seguida, agora depois do intervalo, tem O Varejista com o Rodrigo Maia. Então, fiquem por aqui. O episódio de hoje está incrível. Programação ao vivo da BMC News continua. Um abraço. Tchau, tchau. O que impacta a economia e o mercado global? Olá, muito bom dia para você que está aqui ligadinho na BMC News. Em tempo real, a abertura e a variação dos ativos na Bolsa de Valores. Notícias internacionais. Toda uma discussão aí referente à demanda chinesa. Paula Moraes, especialista